primeiro dia de aula, né, a gente fica ainda voltar a lembrar das coisas. Vamos lá. Entendendo demonstrações contábeis. Uma das principais finalidades da contabilidade é de demonstrar periodicamente a situação em que se encontra uma determinada pessoa jurídica. Essas demonstrações periódicas representam a matéria-prima para o estudo da situação econômico-financeira da empresa. Dentre elas, destaca-se o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Então, é aquilo que eu já vinha falando para vocês. As duas principais demonstrações, as mais importantes em termos de análise econômico-financeira, é balanço patrimonial e DRE. Não que as demais não sejam utilizáveis, né? Não tem serventia. Tem, para determinadas análises. Mas os principais indicadores, eles estão pautados no balanço patrimonial e na DRE. Portanto, a gente precisa ter conhecimento pleno do que é um balanço patrimonial e do que é uma DRE. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, gente. O balanço patrimonial, a DRE. O que eles demonstram para a gente, né, em termos de estrutura? Estrutura da empresa, estrutura patrimonial. O que eles demonstram para a gente? Eles demonstram, por exemplo, a gente tem lá, a empresa precisa levantar os seus balanços patrimoniais em 31 de dezembro, né? De cada ano, via de regra isso, né? Isso não é uma regra exata, mas é o que ocorre na maioria dos casos, né? 31 de dezembro de cada ano, a empresa precisa fazer a demonstração dos seus resultados. Isso impede a empresa de fazer o levantamento dessas demonstrações em outras datas? Impede? Não. Impede? Repete a pergunta, professor, por favor. Digamos que a empresa, a gente sabe que a maioria das empresas são obrigadas a fazer a elaboração do seu balanço patrimonial e da DRE. Aí a gente está falando da Lei 6.404, né, combinada aí com diversos outros regulamentos. E essas empresas que são obrigadas a fazer o levantamento da sua demonstração contábil numa determinada data, isso impede que essas empresas façam o levantamento dessas demonstrações em datas diferentes, que não sejam aquelas que estão regidas por lei. Ela pode fazer, por exemplo, eu estou hoje aqui, não estou na data de levantar meu balanço, mas eu posso levantar meu balanço hoje, se eu quiser. Eu, dono da empresa, eu, executivo da empresa, eu, analista financeiro da empresa, eu posso fazer o levantamento do balanço, não estando na data de obrigação, sim ou não? Sim? Sim, Acho que professor. sim. Creio eu que É o sim controle também. próprio da professor. empresa, né? Isso fica a critério da empresa. Ela é obrigada, uma determinada data, a fazer o levantamento e publicar. Mas isso não impede que ela faça a demonstração, levante a demonstração, elabore a demonstração no momento que ela precise da informação, gente. Então, na verdade, essa demonstração contábil, ela não vai ser elaborada somente no final do período que ela é obrigada. Isso nós estamos falando de empresas que têm um gerenciamento bem elaborado em termos corporativos, certo? Não estamos falando de uma empresa que não faz análise dos seus resultados, que não acompanha os seus resultados. Estou falando de uma empresa de médio e grande porte. Talvez uma empresa de pequeno porte não faça isso. Talvez ela pode até fazer, mas a maioria não faz mesmo. Mas uma empresa de médio e grande porte, ela tem a necessidade de acompanhar os seus resultados a todo momento. Então, essas demonstrações contábeis, elas são, na verdade, elas ficam disponíveis todos os dias para os usuários internos dessa empresa, para que se possam fazer análises de resultados e de auxiliar no processo de tomada de decisão dessa empresa. Então, quando a gente fala de demonstração, quando a gente fala de análise, a gente está falando de quê?
de gestão financeira econômica da empresa. A gente não está falando somente da obrigação fiscal que a empresa tem em fazer esse levantamento e mostrar isso para os seus investidores ou para o governo fiscalizar, entendeu? Não é só disso. A gente está falando da necessidade que a empresa tem em acompanhar o que está acontecendo no seu patrimônio ao longo do período, do seu período de existência, no seu dia a dia, né, em termos de objeto de negócio, certo? Então, a empresa ela pode levantar isso, e ela trabalha com o levantamento disso a todo momento. Até porque essas demonstrações, elas estão ali na sua base, sistemas computacionais, em programas, que já disponibilizam isso de forma automática, é só você dar um clique, certo? Não tem, mas ninguém faz mais isso aí somente de forma manual, né, manuscrita, ou seja, registra o manuscrito para levantar de forma manual. Isso aí é coisa passada, é coisa lá do tempo. A gente não tinha essa tecnologia de computadores, enfim, certo? Então, é muito fácil para a empresa hoje ter essas informações a qualquer momento, e ela precisa ter. A gente está falando de uma empresa que tem uma gestão financeira econômica, né, atuante. A gente não está falando daquelas empresas que a pessoa trabalha somente pelo feeling ali dela ali, não tem nenhum sistema contábil, ela não está nem preocupada em acompanhar os resultados. Está falando de uma empresa que tem uma gestão profissional, certo? Então, ela faz, sim, levantamento de forma aleatória, e sempre que ela sente necessidade, ela faz a análise dessas demonstrações. E essas demonstrações, elas são simplesmente a posição daquele dia em relação ao patrimônio da empresa, certo? Ou seja, eu não tenho aí uma demonstração de um ano. Não é porque eu levantei em 31 de dezembro, essa demonstração é de um ano? Não. Essa demonstração é de 31 de dezembro, se for levantada nessa data. Se eu levantei na data de hoje, 23 de fevereiro, a demonstração é do dia 23 de fevereiro, certo? Ela não é do mês de fevereiro, ela é do dia 23 de fevereiro. Ou seja, as demonstrações contábeis, elas trazem para a gente o quê? As informações da empresa do dia. Como é que está essa empresa patrimonialmente? Quais são as posições dessas contas no dia em que eu faço o levantamento dessa demonstração contábil? Está claro isso para vocês? Todo mundo já tem esse entendimento, né? Você já tem esse conhecimento? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Sim. Beleza. Alguém mandou uma coisa no chat aqui? Deixa eu ver, peraí, eu acho que eu vi um barulhinho. Ah, não. Guarda de link. Tá, beleza. Se alguém falar alguma coisa no chat aí, gente, vocês me chamam aqui. Se for algo importante, tá? Então, continuando aqui. A Lei 6.404, 76, seu artigo 176, estabeleceu que, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras. Então, nós temos aí, gente, eu estou falando aqui, né, as principais, balanço patrimonial e DRE, mas nós temos outras, nós temos a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, nós temos a demonstração das mutações do patrimônio líquido, nós temos as demonstrações de origem e aplicação de recursos, isso segundo a Lei 6.404, certo? Existem outras demonstrações que são exigidas por outros regulamentos e para outras entidades que sejam, que tenham referência em relação a essas demonstrações. Mas nós vamos ver isso agora, que não é o foco do nosso, nesse momento aqui, da nossa disciplina, tá? Já no artigo 177 da mesma lei, determinou que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime da competência, certo? Então, aqui nós estamos falando da obrigatoriedade de escrituração da companhia, né? Ou seja, a companhia é obrigada a manter os seus registros contábeis atualizados de forma permanente, certo? Seguindo os preceitos da legislação comercial e também os regulamentos da contabilidade, certo? Os princípios da contabilidade
métodos e critérios contábeis também precisam ser observados, certo? E ainda temos aí, dentro desses critérios, o chamado regime de competência. O que é o regime de competência? Quem pode dar uma explicação rápida a respeito disso, aí, de forma objetiva? Quem lembra? Isso é importantíssimo, gente. Nós, né, administradores, nós contabilistas, contadores, sejamos, né, não só os administradores, mas também os contadores, nós precisamos entender que, quando nós falamos de demonstrações contábeis, nós estamos falando de contabilidade. E a contabilidade, ela é regida, de uma forma geral, pelo regime da competência. O que significa isso? O que é o regime da competência? É que nós vamos manter o registro de acordo com seus fatos geradores, certo? Então, em relação às receitas, em relação às despesas, eu considero passível de registro dentro da minha contabilidade o fato gerador, e não o recebimento, ou o pagamento, ou saída de recursos, ou entrada de recursos, certo? Então, nós temos dois regimes, basicamente falando. Um é o regime de caixa, e o outro é o regime de competência. Para efeito de contabilização, demonstrações contábeis, nós vamos utilizar o regime da competência. Tudo bem? Então, o momento em que eu faço o registro, certo? É baseado na competência de uma receita ou na competência de uma despesa. Qual é a diferença entre competência e caixa? Nós temos aí, por exemplo, vocês trabalham, vocês recebem todos os meses salários, certo? Então, você trabalha um mês, do dia 1º até o dia 30, dia 31, vai depender do mês, né? Ou mesmo até o dia 28, se for fevereiro. Mas você trabalha durante todo o período, durante todo o mês, para receber o quê? No 5º dia útil, via de regra, né? Em alguns casos antes, em alguns casos depois, enfim. Mas a regra aí, geral, é 5º dia útil. Então, beleza. A empresa que paga para vocês, ela considera isso como sendo uma despesa de salário, certo? E ela vai contabilizar isso em qual mês? Ela vai contabilizar no mês em que vocês prestaram serviço, que seria o mês de fevereiro, ou ela vai registrar isso somente no mês de pagamento, que seria o mês de março? Como é que ela vai fazer isso? Mês de março, né? Paga o mês de fevereiro. Mas o registro é antes, não? Eu também Sim. penso que é antes, porque senão, de certa forma, Registro é antes? como vai ser o salário? Tipo, um mês vai sobrar. Como é que eu vou tirar do funcionário o dinheiro, tipo, de um mês que ainda não entrou o dinheiro? Se eu tô entrando em março agora. Tem que ser do Não. passado, não? Não. Então, a questão aí é o seguinte, nós estamos fazendo a análise do registro contábil, certo? O registro contábil, ele é feito, como se fala, a própria escrituração, né? É feito dentro de um sistema da empresa, onde a empresa vai fazer confrontação entre receitas e despesas, certo? E as receitas e despesas de acordo com os seus períodos. Então, por exemplo, eu não posso misturar uma receita de fevereiro com a despesa de março. É isso, mais ou menos nesse sentido. Ou seja, eu trabalho por períodos, isso é uma forma também de organizar o meu processo, né? Então, eu tenho lá, quanto é que eu tive de resultado em fevereiro? Eu tive um lucro X, eu tive uma receita Y, né? Então, eu não misturo o que eu tive em fevereiro com março. Eu tenho separado aí janeiro, fevereiro, março, abril, né? Usando cada ano é separado por 12 meses e eu trabalho dentro de cada mês a minha contabilidade. Então, a empresa trabalha com a contabilidade de forma mensal, certo? Então, a competência, ela diz o seguinte, que eu vou registrar receitas e despesas de acordo com o quê? Com o fato gerador, e não em relação aos seus pagamentos. Bom, gente, o que é que gerou o salário para vocês? O serviço prestado. Quando foi que você prestou o serviço? Foi em fevereiro? Foi em fevereiro. Então, essa despesa, ainda que tenha sido paga somente em março, ela é referente a que mês? Contabilmente falando? Fevereiro. Fevereiro. Então, ela vai ser registrada em fevereiro,
certo? Então, a minha contabilidade está organizada dessa forma. Eu não trabalho com saídas e entradas em relação ao registro contábil. Eu trabalho em competência, ou seja, fato gerador, certo? Ou seja, se alguém prestou um serviço e eu fiquei devendo, eu já tive a despesa contabilmente falando. Ela já existe. Ah, mas eu não paguei. Não interessa. Você não pagou, mas contabilmente a despesa ela já existe. E ela não vai deixar de existir porque você não pagou, certo? É por isso que as pessoas entram na justiça, né? Porque elas têm direito a receber. Ou seja, aquela despesa, ela existe. Então, não confundir despesa com desembolso, certo? Desembolsar é uma coisa, despesa é outra. A despesa ocorre no momento que você se compromete em pagar alguma coisa. Se comprometeu, você já tem a despesa. Ah, mas eu não paguei. Não interessa. Você já tem a despesa, ela já existe. E você tem a obrigação de pagá-la. Certo? Então, é assim que nós trabalhamos contabilmente. É assim que nós vamos ter à disposição as informações dentro das demonstrações contábeis, considerando sempre o quê? A competência, independentemente de recebimentos ou pagamentos, independentemente de saída ou entrada. Está claro isso? Tá claro, mas aí no caso, por exemplo, podemos trabalhar com a competência 2 no mês 3, correto? É isso que, no caso, estava falando do pagamento dos funcionários. Mas o registro tem que ser feito no mês de fevereiro, porque a Não, competência foi do mês de fevereiro. Você pode trabalhar com as duas competências, tudo bem. Você pode trabalhar com mês 2 e mês 3. Não tem problema, em termos de análise, está falando. Mas o que eu estou falando é que a gente não pode misturar elementos de competência de um mês em relação a outro mês, certo? Eu juntar os 2 meses sem problema, desde que as despesas e receitas estejam devidamente registradas nos meses competentes, ok? ok. Professor, vou ser sincero, eu não consegui entender muito, não. É porque eu faço administração, né? Eu fico, às vezes, meio boiando, assim, nessas aulas de contabilidade. É um pouco mais confuso, assim. Você pode dar outro exemplo, assim, para entender melhor a diferença de competência e de caixa? Certo. Quem foi que falou? Porque eu não tenho visão de vocês aqui no momento que eu estou com os slides, eu só vejo os slides. Quem é que está falando? É só para É saber. Juliana, professor. Ah, Juliana. Tá, Juliana. Então, entendendo o que é competência, tá? Regime de competência. Olha só, para efeito de contabilização, de uma forma geral, a gente utiliza o regime da competência. Mas existe um outro regime que também é aceito para algumas situações, que é o regime de caixa, tá? Mas são exceções. Ok? A gente não vai entrar nas exceções no momento. A gente vai falar da regra geral, que é a competência. Tudo bem? Então, nós temos dois regimes, o regime de competência e o regime de caixa. Nós estamos falando de regimes em relação ao momento em que eu faço o registro contábil. Nós trabalhamos contabilmente em bases mensais. Então, por exemplo, eu tenho a contabilidade do mês de janeiro, onde eu registro receitas e despesas no mês de janeiro. Tá? Então, o que é uma receita para a empresa? É um elemento novo, financeiro, que está entrando, né, para dentro dessa empresa e que está aumentando a sua riqueza, certo? Ou seja, uma receita que pode aumentar, melhor dizendo, ela não vou dizer nem aumentando a riqueza, porque ela, na verdade, pode aumentar essa riqueza, né? Se ela tiver mais despesa do que receita, ela não vai conseguir aumentar a sua riqueza, mas ela tem a potencialidade de aumentar a riqueza, essa receita recebida. E as despesas, por outro lado, elas têm o quê? A potencialidade de diminuir a riqueza, certo? Então, qual é o grande êxito que nós temos quando nós trabalhamos com negócios, né? O objetivo é o quê? É ter lucro. E o que é o lucro? O lucro é o momento que eu tenho uma receita superior a uma despesa, em um determinado período, certo? Então, digamos lá, nós montamos uma empresa para vender churros, beleza? Então, o valor que nós cobramos por esses churros, o preço que nós cobramos por esse churro, é que constitui a nossa receita. Tudo bem? Então, no momento que nós vendemos os churros, digamos que foi lá o cliente, né, no mês de janeiro, no dia 20, e comprou lá 100 churros para levar para o aniversário do parente, né, do filho, enfim. Comprou lá 100 churros.
Só que aí ele pagou no cartão de crédito, certo? Pagou a prazo, ok? Muito bem. Quando esse cliente foi lá e comprou no dia 20 de janeiro, certo? Você entregou os churros e passou lá o cartão foi devidamente autorizado. Ou seja, a transação de compra e venda aconteceu, certo? A compra por parte do usuário, do cliente, e a venda por parte da empresa, ok? Então, a venda, ela foi concretizada por parte da empresa. Você concorda comigo? Sim, professor. Se essa pessoa passou o cartão, levou a mercadoria, essa mercadoria, ela está, digamos assim, dentro do seu estado normal, não tem nenhum problema, ela não está estragada, esse cliente, ele não vai devolver essa mercadoria, até porque ele não tem o porquê de devolver, certo? Ou seja, foi uma venda concretizada. Se essa venda foi concretizada em janeiro, essa receita que a empresa vai receber somente a partir de fevereiro, porque ela vendeu no cartão de crédito, ela vai ser registrada em qual mês, se nós considerarmos a competência? No mês de janeiro. Porque o que faz o registro contábil acontecer é a venda que foi efetuada, não é a forma como a empresa recebeu essa venda. Ela pode até receber daqui a 90 dias, tá? Mas essa venda precisa ser contabilmente registrada como uma receita do mês que ocorreu a venda, que no caso aqui seria janeiro. Certo? Então, trabalhar com competência é trabalhar com fato gerador. No momento que nós vendemos, ocorreu um fato gerador de uma receita. Se essa receita vai ser recebida daqui a um mês ou for recebida imediatamente, não importa. O que importa para a contabilidade é que a venda aconteceu no mês de janeiro, então essa receita ela faz parte da contabilidade do mês de janeiro. Então ela entra contabilmente como fator econômico do mês de janeiro, aumentando a receita do mês de janeiro. Se nós fizermos o cálculo do resultado desse mês, aquela receita vai entrar aumentando o resultado e gerando possível lucro para essa empresa, né? Que é o objetivo de toda empresa. Para gerar o lucro, obviamente, as despesas precisam ser contabilizadas num valor inferior a essas receitas, basicamente falando, ok? A despesa, a mesma coisa. Se nós temos uma despesa de salário, você paga salário lá para a pessoa ficar no caixa da empresa, certo? Vendendo churros. O tempo que essa pessoa ficou no caixa, né, o período que ela ficou no mês de janeiro, é o que você vai pagar de salário para ela. Ah, mas eu vou pagar para ela somente no dia 15 de fevereiro, não interessa. Ela trabalhou, ela tem direito a receber no momento que ela prestou o serviço. Isso é competência. Então, essa despesa também vai ser contabilizada no mês de janeiro, independentemente dela ser paga pela empresa no mês de fevereiro. Isso é competência, tanto para a receita como para a despesa. Ficou claro para você isso? Agora entendi, professor. Obrigada. Nada. Então, galera, o primeiro ponto é esse. A gente não pode deixar nunca de lembrar que nós trabalhamos, de uma forma geral, com o princípio da competência, tá? Com regime de competência, para fazer esses registros contábeis. E aí a gente vai falar um pouco sobre o balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial, todos os registros que compõem esse balanço, né, eles estão justamente fulcrados ali com o regime da competência. Tudo pelo regime da competência. E o balanço patrimonial é uma demonstração financeira constituída de duas colunas. Uma coluna da esquerda, né, onde são relacionadas as contas, nós falamos do ativo, que entende-se como sendo a aplicação dos recursos, ou seja, do lado esquerdo aqui da tela, e do lado direito nós temos o quê? O passivo, onde nós temos todas as obrigações que essa empresa tem, e que nós consideramos como sendo as origens dos recursos. Então, é preciso entender essa configuração do balanço patrimonial para que você consiga fazer a análise dos indicadores, certo? Mesmo que você não tenha um indicador, você consegue fazer ilações também somente observando esses elementos e seus devidos saldos. Então, veja bem, nós temos aí no ativo os chamados bens e direitos, certo? E nós temos no passivo as chamadas
origem de recursos, ou seja, as obrigações que a empresa tem. Obrigações a pagar, certo? Ah, professor, mas lá no passivo nós temos também o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a riqueza líquida da empresa. Mas é uma obrigação também? O que vocês poderiam me falar sobre isso? Vamos considerar o passivo como obrigação e o patrimônio líquido, que faz parte do passivo, vai ser ou não obrigação? Não, aí seria bem. Seria? Bem. Alguém quer falar mais alguma coisa em relação ao passivo e patrimônio líquido? Os dois são considerados obrigações? Já falaram, alguém já falou que não, né? Ainda não, eu não bati o martelo ainda. Eu quero saber se todo mundo concorda com o que foi falado aí. Que dentro do passivo nós temos o patrimônio líquido, mas que o patrimônio líquido não seria uma obrigação, por se tratar da riqueza líquida da empresa. É isso mesmo? Eu acho que é. Vocês acham que é? Então, veja bem, gente, só para vocês terem uma noção do quanto que a contabilidade ela precisa ser devidamente estudada. Muitos aqui já viram contabilidade em outras disciplinas, né, contabilidade geral, e disciplinas acessórias, onde também se utiliza a contabilidade, e às vezes a gente está estudando alguma coisa que a gente acha que a gente conhece. E quando a gente começa a parar e observar pequenos detalhes, a gente percebe que a gente precisa avançar um pouco mais para entender ainda melhor o que é essa contabilidade, porque são tantos detalhes ao longo do tempo, né, ao longo dos estudos que vocês tiveram aí, que vocês acabam deixando alguns detalhes de lado. Na verdade, o passivo, né, como foi bem falado aqui, ele é constituído de obrigações e também do patrimônio líquido, que também é uma obrigação que a empresa tem. Tá? Então, precisamos lembrar o seguinte: a empresa ela é uma figura jurídica criada por lei, certo? Nós temos ali uma empresa constituída com o CNPJ e nós temos os proprietários, os sócios, né, os investidores, que são os donos da empresa, que representam essa empresa, mas que tem o seu próprio quê? CPF. Então, nós temos aí duas figuras, aí nós estamos falando de aspecto legal, com personalidades distintas. Bom, se a empresa tem um CNPJ e eu tenho um CPF, nós temos personalidades distintas. Tá? A empresa, ainda que eu seja o proprietário dela, ela não se confunde com o meu patrimônio pessoal. Por quê? Porque ela tem um CNPJ dela, certo? Ah, mas eu mando na empresa, tudo bem. Eu tenho meu CPF e eu mando. Só que eu tenho limitações em relação a isso, porque eu tenho que fazer a separação entre o que é a empresa e o que é a pessoa dona da empresa, certo? Se nós pensarmos por esse aspecto, o próprio dono da empresa, que é o investidor, ele também é um credor da empresa. Porque a empresa é uma figura jurídica criada por lei que tem CNPJ, tem personalidade jurídica. Se ela tem personalidade jurídica, ela deve obrigações não somente àqueles elementos ou agentes que estão fora da empresa. Ela não tem obrigação somente com o governo, ela não tem obrigação somente com o banco, ela não tem obrigação somente com seus funcionários, ela não tem obrigação somente com seus fornecedores, ela tem obrigação também com seus proprietários. Então, nós temos aí, gente, uma separação de pessoas, empresa e dono. Ainda que eu me confunda, eu por ser o dono, me confunda com a própria figura da empresa, eu não sou a empresa. Eu sou apenas o representante dessa empresa, ela tem personalidade jurídica. E ela me deve resultados, porque eu estou investindo nela para obter resultados. Ou seja,
essa empresa ela tem a obrigação, com todos os elementos, com todos os credores que são considerados terceiros, que estão fora da empresa, ou mesmo que trabalham para mim dentro dessa empresa, mas que não são os proprietários dela, e tem obrigação também comigo. Certo? Então, o patrimônio líquido também é uma obrigação da empresa. Também é uma obrigação. E eu preciso saber que isso é uma obrigação para eu fazer análise. Como é que eu vou avaliar um balanço patrimonial se eu não tenho a consciência de que eu, ainda que eu seja o dono da empresa, eu sou um credor dela. Essa empresa tem obrigação comigo. Certo? Então, faça a separação dessas duas pessoas. A pessoa física, dono, que tem um CNPJ, o José, né, tem um CNPJ lá 100, 373, 49172, e a empresa, né, José e Familiares Limitada, que tem um CNPJ tá, constituído, né, 10, 451, 931, 1000 de ré, 00, enfim. São pessoas diferentes, tá? Então, o primeiro ponto é isso. Pontuar que o passivo é constituído das obrigações, sim, inclusive o patrimônio líquido. Beleza? São essas pessoas que estão ali no passivo que estão colocando recursos na empresa. Ou seja, o sócio coloca recursos, foi ele que montou a empresa, né, ele aplicou os recursos dele inicialmente, depois ele foi lá, pegou dinheiro emprestado com o banco. Ou seja, isso são origens de recursos, conforme está aqui, ó, como vocês podem ver, ó, origens dos recursos, capital de terceiros e capital próprio, certo? Então, tudo que é origem de recursos da empresa é obrigação dessa empresa. É obrigação dessa empresa. Ela tem que cumprir com essas obrigações. Ela tem que pagar os terceiros, tem que pagar o fornecedor, tem que pagar o banco, tem que pagar o funcionário e tem que pagar o sócio também. Certo? Então, separação de pessoas. O sócio não se confunde com a empresa, tá? A empresa é uma coisa, o sócio é outro. Ele é maior interessado no crescimento da empresa, mas ele não é empresa. Tá claro isso para todo mundo? Totalmente, professor. Beleza. Então, olha, o nascedouro da empresa está desse lado direito aqui, gente, ó, no passivo. A empresa só tem ativo, por quê? Porque ou o capital próprio, os sócios, né, o sócio colocou o capital próprio dele e investiu aqui em bens e direitos, ele investe aqui, compra mercadoria, coloca dinheiro no caixa, né? Ou terceiros, certo? O banco emprestando dinheiro aqui, ó, para a empresa colocar máquinas para funcionar, certo? O governo dando subsídios para essa empresa, para que ela possa gerar mais empregos. Então, todos os capitais aqui, que estão representados no passivo, são as origens dos recursos que são aplicados no ativo da empresa, e por isso que ela tem esse nome de ativo, né? Gerar recursos, ativar recursos que possam gerar riquezas, certo? Essas riquezas são geradas através de quê? De aplicações. Eu faço aplicação na compra de máquinas, equipamentos, insumos, enfim, até as próprias aplicações financeiras que eu possa, porventura, vir a fazer em outras entidades, né? Comprando ações de outras empresas, também fazem parte aqui desse ativo, certo? Então, nós temos dois lados bem definidos aí. O lado do passivo, que é onde os recursos, inicialmente, né, de uma forma primária, entram na empresa, eles são aplicados no ativo, ou seja, tudo que eu compro para essa empresa funcionar, eu represento nesse ativo, através de contas com seus respectivos valores. Esse ativo, ele trabalha para essa empresa, né? O objetivo dele é gerar riqueza, e essa riqueza que é gerada, ou seja, as receitas que são geradas, né? Elas dão cumprimento às obrigações aqui, às despesas, juros, salários, impostos, e o objetivo é que sobre ainda alguma coisa para que seja remunerado o quê? O capital próprio da empresa. É o que nós chamamos de lucro, certo? Então, vocês podem perceber que nós temos aí o quê? Um ciclo. Se faz investimento nessa empresa, essa empresa ela é montada com a estrutura com vistas a gerar mais recursos, a gerar mais riqueza, certo? Pagar a quem emprestou essa riqueza e a sobra disso remunerar quem? O capital próprio da empresa, que seria o crescimento, o balanço, o patrimônio líquido dela seria justamente o crescimento dela ao longo do tempo.
certo? Então, essa riqueza líquida, o objetivo é que faça ela crescer de uma forma que essa empresa cada vez mais se torne mais potente, mais rica, certo? Enquanto maior a riqueza, maior a possibilidade de gerar mais riqueza. Esse é o objetivo de uma empresa, né? Ela é um elemento, não é um elemento estático, ela é dinâmica. O objetivo aqui é sempre o quê? Gerar mais recursos, mais riquezas que possam remunerar tanto quem investiu, como quem está trabalhando para essa empresa. Está claro que isso funciona como sistema? Sim. Precisa realmente ter esse entendimento claro na cabeça de vocês. Por quê? Porque as análises, elas precisam estar vinculadas a isso. Se eu não consigo entender essa estrutura, como é que eu vou analisar o balanço patrimonial? Eu vou adiantar eu fazer um cálculo aqui, um indicativo, se eu não sei nem o que é o meu balanço patrimonial, não vai resolver. Por isso que isso é muito importante. Ainda que vocês achem que vocês já viram isso, não, eu já sei, eu já vi. A prova de que vocês ainda não conhecem plenamente é justamente quando a gente faz algumas perguntas em relação a determinados elementos, como eu fiz aqui agora, e vocês ficaram na dúvida, né? Se o balanço patrimonial, se o patrimônio líquido, melhor dizendo, seria considerado obrigação. Sim, uma obrigação com sócio, certo? Ele é um credor tanto quanto o banco em relação a essa empresa. Ok? É assim que se trabalha em termos contábeis, em termos de análise de demonstração contábil, quando se fala de balanço patrimonial. Então, assim, galera, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, tá? E eu não vou, assim, ainda, né, me adiantar muito, não, porque eu quero que a gente vá devagar, a gente está começando hoje, eu não quero que vocês se assustem ainda, pelo contrário, eu quero que vocês comecem a ter um entendimento diferente daqueles que vocês tiveram aí em disciplinas anteriores que tratavam da contabilidade, porque aqui a gente vai trabalhar de análise mesmo da estrutura, tá? Nós temos aí, as demonstrações contábeis são um conjunto de informações que devem ser obrigatoriamente divulgadas anualmente, já falamos isso, né? As principais são balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Estamos falando somente do balanço patrimonial nesse momento, falaremos posteriormente, né, mais à frente, também da demonstração de resultado do exercício, certo? Então, nós temos aí demonstrações contábeis, nós temos os dados coletados. Quem faz a coleta desses dados aqui, ó? É a contabilidade, certo? É o sistema contábil, ok? Preocupa-se de fazer a coleta correta dos dados, precisa ser uma coleta confiável, que também, se não for, não vai resolver nada, certo? Contabilizar esses dados, transformar esses dados em relatórios, como nós vimos aí, por exemplo, balanço patrimonial, e disponibilizar para usuários. Quem são esses usuários? Usuários internos, né, aqueles que fazem análise econômico-financeira, que buscam o crescimento da empresa, os investidores, aquele que está fora da empresa, que não está trabalhando, né, como executivo da empresa, mas que também investiu e quer ter retorno dessa empresa, o governo, que também quer fiscalizar essa empresa e ter cobrança de tributação aí também. E nós temos diversos usuários diferentes aí, né, sindicatos que utilizam isso, IBGE que utiliza esses dados também para fazer estudo. Nós temos N usuários aí que são interessados nesses relatórios contábeis, tá? Mas aqui nós vamos trabalhar como sendo o quê? Analistas financeiros. Os usuários são as pessoas, né, que utilizam a contabilidade para analisar a situação patrimonial de uma empresa. Podem ser internos ou externos, né? Ou seja, nós temos aí os internos, administrador, sócios, acionistas, empregados, auditores, contador, externos, fornecedores, bancos, governos, peritos contábeis, concorrentes, financiadores. De forma que nós temos que o balanço patrimonial é um documento com o qual é possível representar a evolução do patrimônio total da empresa em um determinado período de tempo, certo? Então, nós vamos ter aí que buscar essa noção de evolução do patrimônio. Gente, nós acabamos de falar que o balanço patrimonial ele traz a situação de uma determinada data, né? O saldo das contas patrimoniais, os saldos que compõem o patrimônio da empresa em uma determinada data. Para nós verificarmos a evolução, nós só podemos fazer isso de que forma? Comparando um balanço anterior com um balanço posterior.
certo? Ou seja, como é que eu estava no passado e como é que eu estou hoje, ok? Eu não consigo fazer análise de evolução se eu não tiver pelo menos 2 demonstrativos contábeis de datas diferentes, certo? É a mesma coisa que você está aí, você está fazendo um esforço para perder gordura, né? Gordura, transformar a sua massa física em massa muscular. Perder gordura e transformar em massa muscular. Como é que você vai fazer a comparação, a evolução dos seus resultados? Comparando como é que você estava lá no mês de janeiro, como é que você está agora no mês de fevereiro. É a mesma coisa, que nós vamos comparar, né, balanço patrimonial do mês de janeiro, balanço patrimonial em relação a um determinado período, fevereiro. E aí a gente vê se houve uma melhoria, se houve piora no quadro das contas, enfim, certo? Então, quando a gente fala de evolução, a gente está falando de análise de pelo menos 2 demonstrações, ok? E essas demonstrações precisam estar elaboradas com os mesmos critérios. Nós não podemos utilizar critérios diferentes. Tá claro isso para vocês? Para mim, sim. Para mim, sim, Pouco, professor. professor, ainda estou na dúvida aqui. Oi? Se eu poderia repetir, eu ainda fiquei... Tá um pouco... É porque ainda eu tenho dificuldade um pouco, professor. Tudo bem, não tem problema. A gente repete. Sabe o que é, professor? É porque eu já estou imaginando um trabalho. Oi? É porque eu já estou imaginando o trabalho, né? Como você falou, se a gente não entender perfeitamente, vai ser difícil, né? Desenvolver o trabalho também. Tá, mas não se sinta tão pressionada nesse momento, a gente está apenas iniciando, mas é importante sim, você não deixar passar nada, tá? A preocupação, ela é salutar. O que eu estou falando aqui para você, Juliana, é o seguinte, nós temos diversas formas de a gente analisar demonstrações contábeis, tá? Uma coisa é eu analisar a minha posição econômica financeira do dia de hoje, tá? Se eu pegar lá, por exemplo, você pega lá, como é que estava a sua riqueza, como é que estava o seu patrimônio em janeiro, e como é que estava o seu patrimônio em março. E você comparar de janeiro a março, o que aconteceu? Você está comparando uma possível evolução, né, do seu patrimônio. Se houver diferença entre esses resultados, se você tiver saldos diferentes das contas patrimoniais entre 2 datas, houve evolução. Pode ser evolução positiva, pode ser evolução negativa. Certo? E quando a gente fala de evolução, a gente está falando de um balanço patrimonial, basicamente aqui, nós estamos começando com o balanço, onde ele demonstra o quê? Aumento ou diminuição de riqueza. Beleza? Então, para verificar a evolução, eu só consigo fazer isso se eu tiver, no mínimo, 2 demonstrações em datas diferentes. Certo? Porque em uma data só, eu não consigo verificar a evolução. Se você falar para mim assim, olha, hoje eu tenho 76 quilos e eu tenho 10% de massa de gordura, né, em comparação à minha massa magra. Tudo bem, você me falou o seu dado hoje, a sua estrutura hoje. Mas como é que você estava há um mês atrás? Há um mês atrás você tinha 15% de gordura e você tinha 80 quilos. Então, ou evolução. Para eu fazer análise de evolução, eu preciso de ter pelo menos 2 dados em datas diferentes, entendeu, Juliana? Porque se você me falar hoje... Para comparar, né, professor? Entendi. Exatamente. Se você falar hoje só o que você tem hoje, e você não me der outro dado, como é que eu vou fazer a comparação? Você pode ter há um mês atrás, você estava com o mesmo peso, com a mesma, enfim, com a mesma massa magra, com o mesmo percentual de gordura, não mudou nada, se você estava com o mesmo resultado. Certo? Para eu poder saber se você tem uma evolução, você precisa me dar 2 elementos em datas diferentes. E é isso que a gente faz na análise de evolução. A gente pega 2 demonstrações em datas diferentes e verifica o que aconteceu diferente entre uma data e outra. Tá claro? Sim, agora eu compreendi, professor. Valeu, obrigada. Beleza. Galera, é o seguinte, já estamos aqui no nosso horário de encerrar. Obviamente que eu não vou avançar muito, até porque seria muito cansativo, né? Não é comum a gente ficar 3 aulas, na verdade, né, que nós tivemos hoje. São 3 aulas de 50 minutos. Vou ficar aqui só falando, não, tá?
Hoje, porque nós tivemos essa questão do seu primeiro dia de aula, eu fui para falar para vocês do plano de ensino, do PCUC, de outras questões, e aí aproveitei para falar um pouquinho já sobre a contabilidade, sobre a demonstração contábil e sobre a análise de demonstrações contábeis. É só o início. Geralmente, as aulas, eu passo uma teoria, início, atividade e depois correção. Às vezes a gente já começa corrigindo uma atividade da aula anterior, passa mais teoria, passa mais atividade, enfim. A gente vai trabalhando dentro do tempo que nós temos, mas sem deixar somente, eu não vou ficar aqui, obviamente, todas as aulas falando 3 horas para vocês. Então, fiquem tranquilos, tá? Essas aulas vão ser dinamizadas dessa forma, e eu vou sempre estar passando para vocês também a possibilidade de vocês estarem trabalhando esse lado intelectual de vocês e tentando colocar em prática aquilo que nós estamos tentando aprender aqui, certo? E aí a aula não fica tão cansativa para vocês, e nem para mim também, né? Porque eu não aguento também ficar 3 horas todos os dias falando para vocês, muito cansativo. Para mim, seria muito enfadonho para vocês, tenho certeza disso. Beleza, galera? Mas por hoje, por ser o primeiro dia... Professor, assim, licença, quanto ao slide que o Moodle ainda não está funcionando, né? Pelo menos para mim, eu não estou conseguindo acessar a plataforma. Você vai colocar lá o slide? então, vou mandar no grupo. Ah, sim. Temos aí, já entrou no grupo do WhatsApp, quem já tiver, eu já vou mandar no grupo, tá? E o Moodle já está funcionando. Pode ser que para você, acho que teve pessoas aí que alguém acessou o Moodle hoje aí, gente? É porque eu falei com a secretaria, parece que é porque o meu é pelo aplicativo. Eu tinha trocado de celular e eu tive que baixar um novo, aí parece que é por isso, eu estou esperando. Certo, entendi. Mas tá tendo, vocês estão tendo acesso, a maioria está tendo acesso ao Moodle, certo? Ok. Sim, professor. Então tá, então é um caso pontual aí da nossa amiga, então depois você vê essa questão do Moodle. Quem não tiver com acesso ao Moodle, as aulas vão ser sempre postadas também no grupo, tá? Eu não postei antes no grupo, porque a gente nem tinha grupo ainda, mas agora que nós estamos no grupo, eu sempre mando no grupo e mando no Moodle. Então você já fica com o slide no seu celular, né? Apesar que o ideal é que você assista a aula no computador, porque o celular às vezes não aguenta, né? A bateria, o Meet consome muita bateria, pelo menos no meu celular. Eu não consigo ficar 3 horas no meu celular, ele acaba a bateria, mesmo estando no carregador. Não sei se o celular de vocês também é assim. Apesar que meu celular também é velhinho, pode ser que seja isso. Mas, enfim, eu vou estar sempre postando também no grupo. Ah, professor, mas para mim não fica ruim no grupo. Manda um e-mail para mim, então, que eu te mando um e-mail. Vai dar um jeito. Mas vai estar no Moodle lá. Vai estar no Moodle, vai estar no grupo e, de alguma forma, você vai ter acesso a esse slide. Beleza? E é isso, galera. Por hoje, ficamos fechados. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, professor. Obrigada pela aula. Boa noite. Eu que agradeço a todos vocês, né? E um excelente início de semestre a todos. Precisar de alguma coisa, tiver alguma situação, podem contar comigo, tá? E tenho certeza que ao final do semestre aí, além do aprendizado, a gente vai ter aí uma grande amizade que a gente vai desenvolver ao longo do tempo, né? Porque mesmo que vocês venham se formar, a gente pode continuar tendo contato, né? Isso também faz parte do processo. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até a próxima. Boa noite. Obrigada. Amém. Boa noite. Obrigada, Boa noite, professor. Boa professor. noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Professor, como é que eu faço para poder entrar no grupo? Eu mandei aqui o link aqui, ó. Você não tá aqui, não tá vendo aqui, ó? Acho que No eu cheguei a chat. eu saí da reunião e tornei a entrar de novo, aí eu perdi essa parte aí. Tá, eu vou postar aqui de novo o link e vou te passar de novo no meu celular aqui, ó. Se você não conseguir entrar pelo link, você manda um oi no meu celular. Tá ok, Beleza? muito obrigado. Valeu, boa noite, professor, valeu. Boa noite. Até a próxima.